E aí, gente, tudo bom? Como é que vocês estão? Tá tudo certo? Então, eu estive pensando em algumas coisas ultimamente. É, Gostaria de apresentar para vocês 5 lições que eu gostaria de ter aprendido mais cedo. É, Nesse momento eu tenho 21 anos e de uns tempos para cá eu tenho errado bastante e apesar de não ter vivido muito, em questão assim de idade, de tempo, mas tem muita coisa que eu me arrependo. E se eu pudesse voltar alguns anos atrás, é, tem muitas coisas que eu faria completamente diferente. E com certeza vocês, independente da idade, teria feito outras escolhas e tomado outras decisões, ter tido outras atitudes. Mas porque existem erros que fazem a gente perder anos da vida, tá? Faz a gente perder dias, horas, sem nem perceber. E pior, assim, ninguém te ensina isso. Muitas das vezes a gente acaba aprendendo sozinho, bem mais lá pra frente. Então, se eu tivesse que resumir isso em 5 lições, seriam essas. A primeira seria: cuide do seu corpo antes de precisar. Tem uma frase que eu gosto muito, que é: quem não arruma tempo para cuidar da saúde, acaba tendo que arrumar tempo para cuidar da doença. Muita gente acha que treinar é só para fins estéticos, mas não é. É claro que é muito bom ter um shape ali da hora, um corpo ali maneiro, e isso é por si só um benefício também, né? Melhora ali sua autoestima, melhora muito sua postura, melhora muito bastante áreas da sua vida, te mostra para as outras pessoas. As outras pessoas acabam tendo outra visão de você. Mas claro que, além disso, cuidar da saúde do corpo é também ter energia, disposição. Claro também que tem autoestima. E você vai perceber tudo isso a partir do momento que você começa. Assim, cara, o teu corpo é literalmente, né, o lugar onde tu vai morar pelo resto da tua vida. Então, tem, tem que fazer todo o sentido do mundo cuidar dele. É uma coisa que você vai precisar ali quando tiver seus 40, 50, 60 anos. E também usar pra hoje, sabe? É como se acontecesse alguma coisa, você não vai ter força. Já pensou? Acontece alguma coisa com alguém da sua família, você não tem força pra carregar. Acontece alguma situação, você não consegue correr. E assim, é ter esse cuidado, sabe? É ter isso pra te ajudar em muitas áreas da tua vida, em muitos momentos específicos. E é uma coisa que eu tô voltando a fazer também. Eu sei que às vezes você acaba não tendo dinheiro ali, porque, claro, cuidar disso também tem seus custos e eu entendo. Mas, assim, sempre que der, tem que estar lá, tem que estar se exercitando, fazendo por onde. E sei que é muito difícil, é complicado manter uma rotina, manter uma dieta, manter uma progressão, sabe? Mas que com o tempo isso vai ficando mais fácil. Então a parte mais difícil é o início. Eu mesmo já passei por diversas academias, por diversos anos, e sempre foi difícil manter essa progressão, sabe? Entro ali, entrava 6 meses, parava, 8 meses, parava, 3 meses, parava. Mas assim, é uma coisa que a gente tem que tentar, sabe? A gente tem que sempre persistir e não desistir. Então é basicamente isso. Vamos para a segunda lição que eu queria falar também. Cara, você tem que ter uma fonte de renda. É uma das coisas que vai te trazer mais liberdade. Hoje em dia, cara, dinheiro é inevitável. Sempre foi, na verdade. Tanto para sobrevivência quanto para ter, assim, um conforto na vida, sabe? Eu sei que muitas das vezes não é fácil ter um trabalho, mas tendo um corpo bom, um corpo saudável, você consegue fazer um monte de coisa e
você tem que aproveitar isso, sabe? Porque você ainda é novo, você ainda tem energia, então você tem que meter a cara, você tem que ter ali uma fonte de renda, sabe? E também não cair em tentações. O que eu quero dizer com isso? Entrar ali num cassino, entrar ali em coisas que vão te trazer problema, que podem te fazer perder dinheiro a longo prazo. Eu sei que muitas das vezes a gente acaba se pegando em vício, a gente acaba falando assim, ah, não, vai ser só essa vez. Eu sei que a gente vai ganhar em algum momento, mas que a longo prazo, cara, a gente acaba perdendo mais do que realmente ganha. Então, isso pode sim te prejudicar muito, cara. Às vezes a gente nem se dá conta, mas, por exemplo, você tem um trabalho ali, recebe seu dinheiro suado e acaba entrando pra jogar ali. Pode ser que você ganhe, pode ser, mas que, poxa, de repente você perde tudo que você lutou pra conquistar no mês. Então, por mais que seja muito difícil, se você já joga, né, tenta parar, tenta diminuir isso, porque isso pode te trazer muito prejuízo. Às vezes você pode perder o que você demorou tanto tempo pra conquistar, conseguir dinheiro de outras formas e ainda assim perder tentando recuperar. Então, trabalhe, tenha uma renda. Se você não tem idade, não se preocupa, que sua hora vai chegar, mas tenha uma renda. E não desperdice as suas horas trabalhadas por coisas momentâneas, que você sabe que você pode perder tudo em 10 minutos, meia hora. Então, tome muito cuidado com isso, gente. Muito cuidado mesmo, porque, querendo ou não, se perder tudo, você vai se decepcionar, você vai ficar desapontado e vai cair na real que aquilo não era para ter sido feito. Então, tenha mais cuidado, tenha para você ter uma prosperidade financeira. Tenta investir, tenta guardar um pouco. É sempre bom você ter ali uma renda de emergência, para caso aconteça alguma coisa. Imagina, cara, você pegar seu dinheiro suado do mês e, por azar, perder tudo só de uma vez. Passar um mês sem ter uma renda de emergência, sabe? Isso é complicado, porque de repente acontece alguma coisa e você não tem nada ali na emergência. É realmente muito preocupante. Então, é ideal, sabe, pro bem de vocês. Eu sei também que não é fácil, que muita gente acaba não ganhando o suficiente, tendo muitas coisas para pagar, coisas para cuidar, mas tenta sempre guardar ali, nem que seja 50, 100 reais, que já vai fazer muita diferença no próximo mês. Você já começa o próximo mês positivo, sabe? Então, você sempre tenta pensar por esse lado. Poxa, consegui guardar 200 reais esse mês, no próximo você vai ter sua renda, você já vai começar 200 positivo, e só seguindo mês a mês. Isso vai te trazer muitos benefícios. E a terceira lição tenta praticar mais. A gente acaba vendo muita coisa na internet, a gente acaba vendo muito vídeo, lendo muita notícia, e a gente também precisa agir mais, sabe? A gente acaba vendo muito vídeo aqui de produtividade, e isso é muito bom. A gente acaba vendo muito vídeo de investimento, academia, negócio, vendo gente prosperando, mas tenta pôr isso em prática também. A gente, por exemplo, você tá vendo aqui meu vídeo, mas não só escuta e deixa por isso mesmo. Tenta praticar tudo isso que eu tô falando, começar e tipo assim, só conhecimento parado não vai mudar nada. Meio que tu não vai aprender nada só vendo. Então, tenta ver esse vídeo, ver outros vídeos também, e depois tem que mandar brasa, tem que praticar. Claro que nem sempre é difícil, nem sempre você vai estar nas condições ideais, mas independente da condição, tenta fazer, tenta agir. Pensa o que tu tem ali disponível para te ajudar nisso. Faz um planejamento na tua cabeça e tenta fazer, tenta praticar. Por exemplo, nos últimos meses foi um pouco complicado para mim começar na academia, por exemplo, porque eu tenho faculdade, tenho trabalho e isso ocupa muito tempo.
mas eu coloquei na minha cabeça, fiz um planejamento e consegui esse mês. Então vai ser cansativo, mas a gente tem que persistir. Então faça esse planejamento para tudo. Trabalho de tal a tal hora, consigo fazer nesse horário, tenho esse dinheiro, consigo guardar, consigo planejar ele para outra coisa no futuro. Então assista, claro, aprenda, leia, veja e pratique, entendeu? E pratique. É como se você estivesse ali na quinta série, visse uma conta de matemática e se você não praticar, você não vai aprender. É exatamente assim, sabe? Assim como na prova, por exemplo. Você vai chegar lá, você só viu o professor fazendo, mas você vai chegar lá, muitas das vezes você não vai conseguir fazer, porque você não tem a prática. Então é mais ou menos nesse sentido, sabe? Antes da prova, pratique quantas vezes você conseguir, para chegar lá você estar habituado, entendeu? Então você tem que colocar a mão na massa depois de ter aprendido. Agora vamos para a quarta lição. A quarta lição, ela não é bem exatamente uma coisa que você tem que fazer sempre. É uma coisa que você tem que saber quando fazer. É aprender a dizer não. Muita gente acaba dizendo sim pra tudo. Qualquer coisa que te chamarem, por exemplo, pra sair, coisa que pedem pra você, no sentido de da pessoa querer ser agradada. Então, saiba dizer não. Às vezes, por exemplo, você tá ali com aquele dinheiro guardado e uma pessoa te chama pra sair, te chama pra gastar, mas você tem um propósito, você tem uma ambição de querer guardar esse dinheiro. Então não vá. Diga, hoje não. Não tô dizendo pra você fazer isso sempre, porque a gente também precisa sair, a gente também precisa socializar, a gente precisa se presentear em alguns momentos. Então, se sair, não seja imaturo financeiramente e não gaste tudo, por exemplo, nesse sentido, né? Nessa situação, eu quero dizer. Tenha maturidade e saiba onde você vai, com que você vai gastar. Saiba o tempo que você vai desperdiçar lá. Não digo desperdiçar literalmente, sabe? Digo entre aspas, porque, querendo ou não, dependendo de onde você for, você vai sim se divertir, você vai poder descansar a mente, vai poder ficar feliz com outras pessoas, entendeu? Mas saiba onde você vai gastar sua energia, onde você vai gastar seu tempo. Essa lição é mais mesmo para você entender o que você vai fazer, da forma que você vai agir. Diga não quando você acha na sua cabeça que não vai valer a pena. E se valer a pena, você pode ir sem problema nenhum. Porque a gente também precisa disso, sabe? A gente também precisa socializar, a gente precisa se divertir. Então apenas dose. O momento que deve ser feito e o momento que não deve ser feito. Entendeu? Não é querendo controlar vocês, até porque nem faria sentido. Mas sim tentar lhe alertar mesmo. Dizer ali, saber dizer não, saber dizer sim, saber dosar, saber o momento certo e o momento errado. Então, apenas tome cuidado. Às vezes a gente acaba dizendo sim pra tudo, a gente acaba se empolgando, a gente acaba agradando os outros sem necessidade. Então, às vezes alguém acaba fazendo a gente dizer sim, a gente acaba indo pela emoção, agindo pela emoção. Então, apenas tome cuidado com isso. E a quinta lição, ela, ela é mais assim, para você aplicar tudo isso que eu falei. Invista em tudo que eu falei, em tudo que outros vídeos daqui também falam, né? Escute com atenção, veja o que é mais favorável para você, veja o que você concorda, o que você discorda e aplique. Sei que nem sempre você vai vir aqui e você vai concordar com tudo, e tá tudo bem. Se tiver coisas aqui que eu falei que você discorda, comenta aí nos comentários, para mim também aprender com outros pensamentos e também acabar mostrando para outras pessoas o seu pensamento, que, nossa, vai ser de super
vai ser de super construção aqui pra gente, sua opinião, entendeu? Então, pegue tudo isso, aplique, invista em você, invista em conhecimento, em habilidades, na sua saúde, porque ninguém pode tirar isso de você, sabe? Um celular novo, ele perde valor, um carro, ele perde valor, mas tudo aquilo que você aprende, ele vai te gerar resultado pro resto da vida, ele vai te gerar benefício pro resto da vida. Seja tendo um físico bom, seja sendo inteligente, seja sabendo controlar o que você vai fazer e quando você vai fazer, sem agir pela emoção, sabe? Esse é o maior investimento que você pode fazer, investir em você, nas suas atitudes, nas escolhas que você vai fazer a cada dia. Então, sempre faça isso. Invista em você, nas suas opiniões, nas suas escolhas. Então, tudo que você viu aqui e vê em outros lugares, veja o que faz mais sentido pra sua vida, pro seu momento e aplique, cara. Porque, assim, eu falo aqui as coisas que fazem sentido pra mim e que creio que pra muitos também vai fazer. Se você discorda ou se você faz de outra forma, também é muito importante que você comente aqui, que eu vou estar lendo, vou estar aprendendo muito com vocês também. Então, é isso, cara. Sempre tente pôr em prática, sempre tente agir, porque muita gente acaba perdendo tempo, sabe? Aprendendo coisas que infelizmente foram tarde demais. Infelizmente a pessoa já tá. Depois de muito tempo ela entra na realidade, ela pensa assim, coisa que o dinheiro não compra, sabe? Que é saúde. Você pode sim chegar lá no final da sua vida com muito dinheiro, mas você não vai ter tempo, você já não vai ter disposição, energia, talvez você não vai ter um físico que vai te sustentar por mais tempo, então se cuide, cara. Se cuide mesmo, cuide da sua saúde, cuide da sua mentalidade, cuide do seu físico, cuide das pessoas que estão ao seu redor, porque isso também influencia muito. Então, é isso, galera. Era isso que eu tinha pra falar pra vocês hoje. Comente aqui o que você acha que não faz sentido, o que você faria diferente. E também deixa aí suas críticas construtivas que eu vou estar lendo também. Essas são algumas das coisas que eu queria ter aplicado há mais tempo, que eu poderia ter sim aplicado há mais tempo na minha vida, desde os meus 15 anos. Então eu me arrependo. Eu tenho 21 hoje e me arrependo de muita coisa que eu poderia ter feito diferente com meus 15, por exemplo. E vai ter muitas outras coisas que quando eu tiver meus 30 eu vou me arrepender quando eu tiver meus 20. E assim é a vida. Mas que um ajudando o outro aqui, um alertando o outro, a gente vai conseguir essa progressão, sabe? Essa mudança de patamar. Eu acredito que é possível. A gente consegue ir junto, cada um deixando suas ideias, suas opiniões. Eu vou ficar aguardando aqui e ler cada uma delas. É isso. Se cuide, tenha um dia bom e até o próximo vídeo. Obrigado.